O ateu até a morte ali falou que o Estado é opressor demais. O Estado pode ter agentes opressores, e não são todos, são alguns. O ente, Estado, ele não é opressor. Você está errado nessa sua posição. Bem errado. Eu sugiro que você estude um pouco de sociologia, estude um pouco de história, estude um pouco de política, ciência política, e estude um pouco a nossa legislação, para você entender a diferença do que é o Estado e o que são os agentes que representam o Estado. Então, a diferença tem um abismo aí entre esses dois conceitos. Os agentes que representam o Estado, eles tendem a cometer erro, eles estão sujeitos a cometer erro. O conceito de Estado, como ente, ele existe de acordo com a legislação vigente. O Estado não é opressor. O Estado per se não é opressor. Estado opressor era o Estado imperial, era o Estado monárquico. Ele era opressor. Você não tinha direito de discordar. O que nós estamos tendo no Brasil hoje, que é uma pressão para que não haja discordância, que é um Estado fascistoide, ele sim é um Estado que tenta transformar o nosso Estado num Estado opressor. Tanto é que eles estão falando agora em querer convocar uma nova Constituinte. Justamente porque a Constituição do nosso Estado, ela não é opressiva, ela não é opressora. Muito pelo contrário, nosso Estado é bastante progressista. Se a nossa Constituição fosse aplicada como deveria, se nós tivéssemos bons gestores, o país estaria numa situação bem melhor. Não dá para ter um plebiscito para votar para parlamento, não? Porra, tinha que ter mais uma chance para parlamento. Você teria que ter uma emenda constitucional, Henrique. Depois da redemocratização, nós tivemos aquele plebiscito em 91, eu acho, se não me engano, e depois nunca mais. Não tinha previsão legal para outro plebiscito. O plebiscito foi aquele. Nós optamos pelo presidencialismo, inclusive por pressão midiática. Não sei se você lembra, mas o que tinha de ator famoso da época fazendo. Eu quero votar para presidente, assim, eu lembro. Isso, fazendo aquela campanha pelo presidencialismo. O incrível é a cambada de gente sem noção que aparecia ainda defendendo monarquia, a volta da monarquia. Era um negócio sem noção. Mas ainda tem monarquista ainda? Eu não acredito. Pra caralho. O Brasil tem monarquista pra caralho. Um monte. Mas aí por cima do país, né? Porque pra cá ninguém ouve nem sequer falar de monarquista. O pessoal esquece muito a diferença entre Estado totalitário e Estado democrático. A União Soviética e os países que que foram socialistas durante o auge da Guerra Fria, nenhum deles jamais foram países socialistas democráticos. Todos eles foram países autocráticos. Todos eles foram autocráticos. É justamente por isso que tem um pensador francês que disse, num trabalho, que isso foi deturpado, inclusive, por aquele idiota do músico fracassado, mestre do capitalismo, dizendo que o fascismo, né, o fascismo / nazismo, porque eles são próximos, e o comunismo eram gêmeos heterozigotos. E justamente isso. O que eles têm em comum são ser autocráticos, mas eles são opostos. Eles não têm os mesmos valores. Eles têm semelhanças porque todo Estado autocrático, todo Estado ditatorial tem semelhanças. É por isso que é dito que a ditadura militar, embora muita gente conteste que o Brasil tenha tido uma ditadura, sendo que a gente teve mais de uma, inclusive, fosse uma ditadura, mas ela tinha todas as características de um Estado autocrático. Mas eu só sei de uma coisa, o Estado autocrático, os mais fracos vão se lascar, em um país que não haja Estado, os mais fracos vão se lascar. Existe um sistema que tem que ter o Estado, a democracia, para poder haver uma mediação, porque leis são feitas para proteger os mais fracos. Se não vê isso aqui, meu irmão, não existe sociedade. Acabou. Isso é a lei do cão. É o cara que tem força, o cara que tem dinheiro, que tem poder, vai, na hora que ele quiser, vai invadir a casa do outro, vai tomar posse do terreno do outro. O problema do Estado acabou. Isso não existe. O Estado autocrático, a autocracia, ela pode levar um avanço da economia em alguns casos, tá? Eu não sei nem se Dubai é considerado uma autocracia, mas deve ser algo parecido. Parecido. Você pode ter aí um líder, um déspota esclarecido ou outro, mas a tendência de associação ao holocausto sempre está ligado a um Estado autocrático. Sempre. Aí sim, de direita ou de esquerda. Quanto mais próximo da autocracia, mais próximo de holocausto de minoria.
Isso aí, independentemente de ser de esquerda ou de direita, sistema autocrático, rapaz, isso aí já beira logo a ditadura. É um passo, um passo. E isso aqui para a humanidade é um retrocesso. Eu acho que a gente devia primar, olhar para os países escandinavos. Pô, lá tem Estado, lá é parlamento. Olha só a diferença que temos. Temos que mudar a mentalidade da nossa sociedade, qualificar. Os países escandinavos são exemplos de socialismos que deram certo. Eles são sociais-democratas. Eles são países socialistas, mas eles são países democráticos. É o que eles chamam de social-democracia. É o modelo político daqueles países. Você pode procurar em qualquer lugar aí que o modelo deles é a social-democracia. Você tem um Estado... me fugiu a palavra agora. Eles têm livre mercado. Liberal. Você tem um Estado liberal, mas que tem uma rede de proteção social. Não se perdeu essa proteção social. O Estado não deixou de atuar onde a população acredita, no caso o parlamento, que acredita que tem que atuar. É tanto que isso me lembra uma distorção que nós temos aqui no Brasil, que é bem engraçado. Todo mundo lê lá no preâmbulo da Constituição, né? Todo poder emana do povo. Aí eles esquecem de ler a próxima frase, que é exercido através de seus representantes eleitos. A população jamais... Democracia representativa. A população no Brasil não tem poder de atuar diretamente. Não existe atuação direta da população. Não existe a democracia direta no Brasil. Nossa democracia representativa. Você só é representado pelo seu representante. Você só atua mediante seu representante. É por isso que todo mundo que entende de ciência política vira para as pessoas e fala: você precisa saber em quem você votou para o legislativo para você saber o que cobrar e de quem cobrar. O problema é que esses caras se acham. Mandatário é o servidor público. Mandatário é empregado. Quem manda é o povo. Contrato social, as pessoas não entendem o que é isso aqui. Você passou por colocar os entes federativos, União, Estado, município. Você tem que aprender a entender que o povo não sabe o que é o Senado. O Senado, 3 senadores representam cada Estado, enquanto que a Câmara representa o povo, isso é, os habitantes de cada Estado. Por isso que a gente vê aqui número de deputados de federais diferentes. Então, as pessoas começam a aprender isso aqui e cobrar disso daqui. As pessoas acham que o presidente é o popstar, que lá que ele manda, que eu sou empregado dele. Está errado. O mandante é o povo. Eles são empregados do povo. Estão lá porque nós votamos, e a maioria elegeu esse cara para isso. Nós estamos num momento sui generis, Mago, pelo seguinte: nós temos um presidente hoje que ele não está preocupado em representar o país, ele está preocupado em representar única e exclusivamente o eleitorado dele. Ele não entendeu a diferença que o cargo que ele ocupa hoje não é o cargo que ele ocupava como deputado. O deputado está na Câmara para representar os seus eleitores, de fato. Um presidente, um chefe do executivo, ele nunca está na cadeira onde ele está para representar os eleitores dele. Ele está lá para representar o ente federado, seja a União, seja o Estado, seja o município. Agora, veja só uma coisa. Ontem, naquela caminhada das trevas lá, que ele fez do Rio de Janeiro, ele subiu no palanque, o Pazuello lá do lado dele, o militar da ativa, e o Bolsonaro falando de que ele batia no peito. O meu exército. Esse cara, rapaz, não entende nada de Constituição. Tem nada a ver com o negócio de meu exército. Ontem ele falou também sobre a minha polícia, porque lá tinha deslocado 1.000 policiais para dar segurança a essa caminhada hedionda de lá. 1.000 policiais que podiam estar em outros locais da cidade para dar proteção e segurança à sociedade civil. E foram para lá. Agora, olha só, os policiais vão lá, acabam com a festinha em São Paulo, de aglomeração, em um cantinho lá. E no Rio de Janeiro ontem, o cara que devia dar o maior exemplo para o povo está lá, fazendo baderna, em cima de um palanque lá, de um caminhão, falando bosta para as pessoas lá. Como é que pode, rapaz, a gente ter eleito um cidadão desse? E ainda tem gente ainda participando dessas ideias desse cara.
Que situação é essa?